Ficamos de fazer hoje a leitura da introdução do Leviatã do Hobbes. Com ela, talvez seja possível esclarecer muitos pontos, né, que foram levantados aqui nas aulas passadas, mas, acima de tudo, contribuir para nós evitarmos um erro que é totalmente espalhado aí em relação a Hobbes, de que o Leviatã teria como significado uma ditadura, ou poderia ser considerado algo representativo de ditadura. A coisa não é assim. Mas, só no correr da introdução, nós vamos poder esclarecer. Lembro a vocês que falei aqui de coisas de Hobbes relativas ao estado de natureza, daquele estado em que os homens acabam sendo levados, né, a uma guerra de todos contra todos, sem vencedores. Isso porque Hobbes está se dirigindo, na realidade, para uma sociedade de individualistas, com a intenção clara de que esses individualistas ficassem em paz entre si e também com o rei da Inglaterra. Ele sabia também que estava se dirigindo para poderosos, para homens que não estavam absolutamente sem condições de mobilizar forças e mobilizar até forças armadas, como fizeram naquela guerra civil, né, chamada assim, de 1642 a 1648. Claro que uma parcela da população inglesa, claro que minoritária, sem dúvida, mas uma parcela comandante exatamente porque dispunha de dinheiro, o principal meio de acesso à segurança, o principal meio de acesso a guerreiros, o principal meio de se formar exércitos. Então, naquela alegoria, né, que é o estado de natureza em Hobbes, ele apresentou um Deus justo que deu o mundo inteiro a todos os homens, porém individualmente. E, ao mesmo tempo que diferentes entre si, em condições tais que, compensando as deficiências que pudessem ter em relação à força ou à inteligência, acabavam, no caso de conflitos entre eles, sem a condição de destacar qualquer um deles como vencedor. Acabavam empatando, né? Vamos dizer assim. E daí, então, Hobbes falou que, devido a desconfiança, competição e glória, esses homens que estavam em estado de natureza sem nenhum pecado e que podiam fazer tudo, escravizar os outros, matar os outros, o que bem entendesse, esses homens, movidos por paixões, entrariam numa guerra sem vencedores, como falei, uma guerra que, para Hobbes, seria o estado constante das comunidades humanas. E, a partir daí, uma das paixões, um dos sentimentos
se mostrava mais forte que todos. Esse sentimento era o medo, que levava os homens à razão. Esse medo que tirava os homens das paixões para a razão fazia com que, na razão, ou melhor, deixava que eles, entregues à razão, concluíssem que a primeira missão que tinham para a preservação deles próprios seria a busca da paz. Mas a busca da paz só com uma força maior. E a força maior só estaria nos demais. Então, só um somatório de forças poderia trazer segurança para todos, mas para todos individualmente considerados, né? Porque ninguém estava pensando na segurança de ninguém, estava todo mundo pensando na sua. E aí sairiam do estado de direito natural para o estado de justiça natural. Nesse estado de justiça natural, eles teriam relações entre si, que seriam relações de justiça comutativa, ou toma lá da cá na mesma proporção, na medida que o apetite de cada um dá para cada coisa que está em troca, e também em condições de justiça comutativa, que seria a relação de cada um com o todo, cada um, evidentemente, dando ao todo algo que deveria ser devolvido a ele na mesma proporção. E esses homens em estado de justiça natural, por terem feito uma transferência mútua de direitos, a qual Hobbes deu o nome de contrato, compreenderam, no entanto, né, ou deviam compreender, no entanto, que aquele somatório tinha que ter um comandante. E que aquele somatório de forças, na verdade, era decorrente da formação de um homem artificial, o Leviatã ou o Commonwealth. E a força desse homem artificial teria sido constituída para a garantia de todos individualmente, tinha que definir esse comando. E esse comando não podia ser de nenhum dos homens naturais que formaram aquele ser artificial. Mas a questão do comando tinha que ser resolvida. E como é que, então, passaram a resolver essa questão do comando? Por representação. Um homem artificial existiria por representação, o que faria com que todos os homens, em si homens naturais, em sociedades, fossem homens artificiais, na medida em que todos estariam representando uma parte do Leviatã. Nós vamos lá no capítulo 16 e encontramos pessoa natural, aquela a quem pertencem as palavras e atos. Pessoa artificial, aquela cujas palavras e atos pertencem a outras pessoas. Pessoa natural, autor, e é ator de seus próprios, é ator de si mesmo. Pessoa artificial é alguém que age pela autoridade que lhe foi passada pelo autor. O que o Leviatã seria? Um representante de multidão. Um homem, né? Um homem artificial, com todos os homens que o formaram, com todos os homens que fizeram a transferência mútua de direitos, ou seja, a transferência mútua de direitos a todas as coisas foi passada para o próprio Leviatã, todos esses homens que fizeram esse pacto, agora estariam dentro, na composição desse homem artificial, cumprindo uma função artificial também. Pessoa natural que dentro
da composição nova, depois da transferência mútua de direitos, não agirá mais como homem natural, agirá como homem artificial. Não tem mais, só pode voltar ao estado de natureza em caso de legítima defesa, em caso em que não puder chamar a força de todo em sua segurança, pela sua segurança. Aí ele terá que defender a si próprio. Bom, várias coisas aí, mas o que mais me importa no caso é adiantar que Hobbes considerava a questão de formação de Commonwealth ou Leviatã uma questão relativa à segurança. Uma questão relativa à segurança é uma questão militar. E ele, tradutor de Tucídides, considerava que mais eficiente para o comando de forças seria a monarquia, mais do que a aristocracia e mais ainda que a democracia. Claro, no caso do Leviatã, para ele, a cabeça, embora ele admitisse no capítulo 17 o parlamento comandando o corpo artificial, a preferência dele, Hobbes, era pelo comando monárquico, pelo comando de um homem só, que seria, em si, quem responderia, na verdade, pela soberania. O que é soberania? Soberania é o atributo, a condição daquilo que está acima de todas as coisas. Soberano é aquele que é portador desse atributo, ou que é representante de quem tem esse atributo. O rei, por exemplo, para Hobbes, seria o soberano para decidir as coisas, na medida em que ele falaria por uma alma artificial, que seria a alma do Leviatã. Esse, sim, o corpo como um todo, o soberano. E esse comando monárquico, no caso de Hobbes, responderia exatamente por todos, pelo controle de todos, pelo uso da força que todos transferiram para o Leviatã quando fizeram os pactos. E aí, uma coisa clara que nós vamos comprovar aqui na introdução. Nós vamos comprovar que, para Hobbes, a força está não na cabeça, mas no corpo. Não estaria não no rei, mas nos súditos. O que importa, no entanto, é que tudo se faz por representação, e se o rei comanda a força do Leviatã, ou somatório de forças, como queiram falar, esse rei, na verdade, pode ser chamado eventualmente de soberano por ele estar respondendo por essa alma artificial do Leviatã, que é a soberania que ele tem. O corpo artificial é que é o portador da soberania, ou seja, ele é o portador dos valores que estão acima de todos os outros valores. O Leviatã seria, portanto, como corpo artificial, soberano em si, e a cabeça comandante, algo que falaria pela alma desse corpo, ou seja, falaria por esse sentimento comum desse todo, esse sentimento comum de que para Hobbes seria imprescindível, de que o valor maior não estava presente em nenhum dos homens que formaram o Leviatã, mas no homem artificial formado por eles. Bom, vamos à leitura da introdução para nós, nessa aflição de tempo que temos, conseguirmos deixar claro essas coisas, especialmente o fato do homem artificial existir por representação dos homens naturais. Quer dizer, se nós fizermos um pacto, vamos fazer uma comunidade, essa comunidade agora é soberana. E nós, vivendo essa comunidade, vamos viver como seres artificiais dessa comunidade. Não teremos mais o direito a todas as coisas que tínhamos em estado de natureza. Agora, o direito a todas as coisas pertence ao Leviatã,
pertence à comunidade que nós formamos. E nós vamos viver isso representando essa comunidade que nós formamos como um ser acima de nós, diferente de nós, e representado por nós. Alguma pergunta aí? Isso é uma das coisas mais importantes ainda hoje das ciências sociais, mas está perdida. Está perdida por quê? Porque se tem a ideia de representação, e, por sinal, extremamente deturpada, que um deputado teria, ele seria um representante. O próprio Hobbes fala isso. O deputado é um representante, é um ser artificial. Mas a maneira como tratam as coisas na sociedade, por exemplo, para Hobbes seria estranhíssimo. Um deputado, sei lá, deputado não como alguém que representa, que faz parte desse corpo que foi formado o Leviatã. Ele vai ser representante na cabeça que está em vigor por aí, que está dominante por aí, de interesses particulares que existiriam dentro do Leviatã. Esses interesses particulares que existiriam dentro do Leviatã, para Hobbes, não deviam absolutamente serem acima dos interesses comunitários, dos interesses do Leviatã, que seriam interesses soberanos. Ou seja, quando eu falo em soberania, eu falo daquilo que está acima de tudo, aquilo que aquilo que diz respeito aos valores acima de todos. Quando eu digo soberano, eu digo aqui que é o portador dos valores ou que representa aquilo que está acima de tudo. Soberania é isso, não há maiores mistérios, não. É que há outras questões relativas à representação que prejudicam muito a compreensão disso, mas podem ser esclarecidas, só que nós, no momento, não temos como trabalhar. Então, vamos à introdução e, desde já, caso haja dúvida, por favor, façam a pergunta. Desde já, façam a pergunta. Devo lhes garantir, isso não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil. Precisávamos todos aqui de mais tempo, de dialogar para vocês até começarem a trabalhar o que estão interpretando dentro disso. Mas as condições não são favoráveis para isso. Vamos, então, à leitura da introdução, caso não haja nenhuma pergunta. Do mesmo modo que tantas outras coisas, a natureza, a arte mediante a qual Deus fez e governa o mundo, é imitada pela arte dos homens também nisto, que lhe é possível fazer um animal artificial. Aqui já tem um mundo de teoria para nós considerarmos. Vamos ver o que seria mais importante no momento. O que podemos destacar no momento para esclarecer o máximo, possível dos significados disso aqui. Em primeiro lugar, uma coisa. A palavra natureza, aqui, no caso de Hobbes, nas traduções, ela está com letra minúscula. Nos originais de Hobbes e também dos autores da época, natureza estava sempre com letra maiúscula. Porque a natureza representava exatamente Deus, o Criador. A natureza não é algo que está aí jogado de qualquer maneira, é a presença de Deus, é a realidade divina que está em nós e diante de nós e com a qual e naquilo que está diante de nós, com o que nós nos relacionamos. Então, a sentença de Hobbes já começa a nos falar uma coisa que é imperdível. Natureza,
com maiúscula, tá? A arte mediante a qual Deus fez e governa o mundo. Notem bem, natureza, a arte mediante a qual Deus fez e governa o mundo. Isso aqui é um Hobbes, digamos assim, 3 séculos depois, ou não, desculpe, mais de 3 séculos depois, 6 séculos depois de começar a controvérsia dos universais, ele ter dado, assim, ter posto uma sentença que mostra onde é que a controvérsia dos universais foi parar. Porque o que estava lá na controvérsia dos universais? Os conceitos universais. E o que os conceitos universais? Serão realidades na cabeça dos homens? Ou isso seriam os realistas falando? Ou seriam os conceitos universais palavras, meras palavras, segundo os antirrealistas falavam? Isso tinha muita importância, porque tudo que se fazia tinha que estar fundamentado em Deus. E se eu digo que os conceitos universais estão na minha cabeça, estão na cabeça dos homens, ali na razão dos homens, eu digo que Deus está na razão dos homens, que Deus está nos conceitos. Mas se eu digo que os conceitos são apenas palavras, como lá, depois vocês vão ver no Hamlet, do Shakespeare, falando palavras, 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 se eu digo que são apenas palavras, eu digo que Deus não está ali nas palavras, Deus não está ali nos conceitos. Mas a pergunta é essa: onde estará Deus? A igreja responderá: está nas Sagradas Escrituras. Está nas Sagradas Escrituras? Hobbes vai dizer sim, as Sagradas Escrituras são uma fonte de fundamentação em Deus. Tanto é que lá no capítulo 32 do Leviatã, que já falei para vocês, que abre o livro 3, ele fala da Commonwealth eclesiástica, que é aquela que é fundamentada na palavra profética de Deus, fundamentada em Deus, tendo como fonte dessa fundamentação as Sagradas Escrituras. Mas ele vai falar lá também que ele, até o capítulo 31, havia tratado da Commonwealth civil, que seria a Commonwealth fundamentada na palavra natural de Deus. Que é o que o Hobbes está apontando aqui? Eu tenho 2 fontes de fundamentação em Deus. Se eu tenho 2 fontes de fundamentação em Deus, eu quero saber qual é a fonte da fundamentação em Deus da sociedade civil. E será a natureza. Isso é pequeno, é pouco significado? Não, isso é extraordinário, isso. Porque agora eu tirei da dinastia Stuart aquela conversa do direito divino de Deus governar, fundamentado na Bíblia. Eu agora estou dizendo que posso fundamentar a Commonwealth lá na Inglaterra, que não tinha reis ingleses, nunca vamos esquecer isso, fundamentar em Deus, mas com uma outra fonte, que é a natureza, que, afinal de contas, foi criada por Deus, mas Deus não criou a natureza à toa. Deus não está prescrevendo coisas apenas... Deus não prescreveu coisas apenas nas Sagradas Escrituras. Deus prescreveu coisas na natureza. Está aí. Por isso, a natureza é a arte mediante a qual Deus fez e governa o mundo. A natureza não é algo inerte, ela tem presença divina, ela tem mensagem divina, ela tem desígnios divinos. Não é pouca coisa isso. Isso tem um efeito político fantástico, porque isso permitirá a Inglaterra, lá adiante, lá no final, 1688, 1689, 90, se considerarmos, então, a Newton, 1687, com os princípios matemáticos de filosofia natural, nós vamos encontrar a Inglaterra ali, ela se emancipando, né? A Commonwealth
se emancipando e fundamentando-se em Deus, fundamentando a sociedade civil, os valores civis como soberanos, entre outras coisas, porque fundamentados em Deus. Isso nós vamos ver com mais clareza em Locke, mas nós já temos isso aqui bem indicado por Hobbes, se bem que Hobbes não queria, não pensava na solução que veio, afinal de contas, com Locke. Ele pensava numa outra solução, que seria uma paz entre reis e súditos. Mas uma paz entre reis e súditos fundamentada em Deus. Mas fundamentada em Deus, e o Hobbes, nesse caso, está falando, não nas Sagradas Escrituras, que vai falar no direito divino dos reis de governar. Ele vai falar agora fundamentar em Deus com a natureza, porque aí ele já vai trazer a Commonwealth como a realidade que tem que ser soberana, ou seja, que tem que ter existe como valor acima de tudo ali naquele mundo inglês. Outra coisa também desse trecho aqui, natureza foi Deus quem fez. O que os homens vão fazer aqui? Coisas só imitando a criação divina. Ou seja, tudo que os homens fizerem será artificial, mas um artificial que não será uma nova criação, será sempre uma imitação. Não vamos dizer que Hobbes, lá no século XVII, estivesse pensando num homem que, do século que inventou, né? Já tinha inventado bastante coisa, para além até da própria natureza, mas não podia ver dessa maneira. As invenções tinham que ser todas, ou, digamos assim, ou imitações da natureza, ou aplicações da natureza ou da ordem natural. Então, os homens fazem as coisas imitando, e uma sociedade seria uma imitação, como Hobbes vai dizer adiante, da mais brilhante das obras que Deus fez, que teria sido o próprio homem. Então, vamos ler o próprio Hobbes dizendo isso. Pois, vendo que a vida não é mais do que um movimento dos membros, cujo início ocorre em alguma parte principal interna, por que não poderíamos dizer que todos os autômatos, máquinas que se movem a si mesmas por meio de molas, tal como um relógio, possuem uma vida artificial? Pois o que é o coração, senão uma mola? E os nervos, senão outras tantas cordas? E as juntas, senão outras tantas rodas, imprimindo movimento ao corpo inteiro, tal como foi projetado pelo artífice? E a arte vai mais longe ainda, imitando aquela criatura racional, a mais excelente obra da natureza, o homem. Porque pela arte, ou seja, pela própria criação dos homens, é criado aquele grande Leviatã, a que se chama Estado ou cidade, que não é senão um homem artificial. É que eu tenho que fazer dar uma parada. Porque no original, a coisa está assim, porque pela arte é criado aquele grande Leviatã, Commonwealth. Commonwealth. A palavra Commonwealth vem antes de state, or state, tá? Ou city, em latim civitas, né, como está em inglês também. Mas o que eu estou chamando a atenção? É que as traduções cometem um grande pecado de tirar a palavra Commonwealth daqui. A palavra Commonwealth não pode sair de jeito nenhum. Ela não devia nem ser traduzida, porque era a palavra que os ingleses usavam para eles próprios, para a existência deles como povo. Então, não há por que traduzir isso. E é essa coisa que está em jogo para Hobbes. A Commonwealth não é um Estado. E isso vai dar uma confusão muito grande. Essas traduções vão dar uma confusão muito grande. Por quê? Porque essas traduções elas entraram num tempo também
em que houve aquela ideia de divisão entre Estado e sociedade. E o Leviatã é Estado e a sociedade é outra coisa. Não, 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 não. Isso não existe em Hobbes. Poderíamos até falar aqui, porque já escrevi a respeito, mas iria alongar demais a coisa. Não há em Hobbes a separação entre Estado e sociedade, que diria que seria a base, né, disso de dizer o seguinte: a ditadura seria o quê? O Estado não democrático, não representativo da sociedade, baixando o pau nela. Seria o caso das ditaduras. Então, nós precisamos ter bem claros o problema sério aqui da tradução, que não é só essa, está no espanhol também. Está no espanhol também. E outra coisa, a palavra Estado, État, porque alguém dirá assim, mas em francês ele fala État. Mas porque État, na época, significava, para os franceses, o État era o equivalente à Commonwealth inglesa. Um equivalente no sentido dos homens mesmo, de dinheiro, os homens que lidavam com dinheiro e que estavam ligados à coroa. Então, não é porque a palavra État aparece ali no francês que você vai remover a palavra Commonwealth ou vai traduzir a palavra Commonwealth por Estado, ou ia até suprimi-la, no caso aqui foi suprimida. Que o original é isso. Commonwealth calls Commonwealth or State. Veja bem, chamada Commonwealth ou Estado. A preferência que Hobbes dá no texto inteiro é a palavra Commonwealth. A palavra Estado, para ele, significava outra coisa que não tem a ver com o significado que se dá hoje à palavra Estado, e é um significado que até complica muito a nossa compreensão. Usa-se a palavra Estado para significar as instituições políticas como um todo, o que cria um problema maior ainda, mas não estamos na hora de discutir isso. O que eu preciso é que essa criação, que houve a criação da Commonwealth, que ganha o nome de Leviatã, monstro benigno, criado para a segurança, como ele vai dizer aqui no texto. Porque pela arte é criada aquela grande Commonwealth, a que se chama Estado ou cidade, em latim civitas, que não é senão um homem artificial, embora de maior estatura e força que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi projetado. Aí, deixar bem claro, se foi projetado para proteção e defesa, as razões de ser da Commonwealth, ou seja, as razões de ser do Leviatã para Hobbes, não são outras senão razões militares, tá? Razões rigorosamente que dizem respeito ao emprego da força contra os outros, ou mais precisamente, a organização da violência. Muito bem. Em atenção a isso, que eu chamo, eu peço atenção para isso, porque forma de governo para Hobbes não é administração civil, como é o que a gente entende hoje. Forma de governo para Hobbes é comando de força, comando militar propriamente dito. Tá? Aí passa por uma questão que ele trouxe lá da tradução de Tucídides que ele fez, da tradução de Guerra do Peloponeso, escrita por Tucídides. Ele traz de lá aquela ideia da ineficiência militar da democracia. E, com isso, Hobbes, se põe contra a democracia pela ineficiência militar dela e advoga pela monarquia. Nada mais que isso. Não está pensando rigorosamente assim em absolutismo nesses termos. Nós vamos ver na segunda página que há uma questão de obediência envolvida nisso, mas uma obediência que poderosos têm de ter ao comandante, por conveniência. Porque Hobbes é um autor deontológico, é um autor que trabalha as coisas em termos de conveniência, ele não trabalha as coisas em termos de ética, de moral, nada disso.
Ele sabe que o individualista não quer. Notem bem que Deus botou os individualistas, os homens em estado de natureza, sempre num estado que não havia pecado. Em estado de natureza não há pecado, pode tudo. O que Hobbes está dizendo ali? Os homens não vão sair dali por questões éticas, morais, nada disso. Eles só vão sair dali por conveniência. Por isso é que eu estou usando a palavra deontológico ou deontologia, muito inspirado no Bentham, que, no século seguinte, vai escrever sobre isso que seria, aspas, uma ciência, que seria a deontologia, que trabalharia exatamente a questão da conveniência da conduta individual. E, claro, quando se pensa nessas coisas em termos de conveniência da conduta individual, ética ou moral, pensa-se na conduta em coletividade. Tá? Sempre está sendo pensado em coletividade. Então, Hobbes está pensando exatamente nisso. Eu quero trabalhar uma comunidade de individualistas e estou pensando nela de maneira tal que as pessoas não se sintam constrangidas por regras morais, coisa nenhuma disso, nada disso, nenhum enunciado ético, nada disso. O que ele está pensando é o seguinte: eles querem que cheguem a isso porque entendam que é conveniente que assim seja. Conveniente. E é o que Hobbes está dizendo, a maneira que Deus escolheu para governar os homens. Tem essa sutileza. Dá tudo para todo mundo. Do mundo inteiro para todo mundo, mas individualmente. O mundo é meu, é seu, é dela, é dele, é mais eu tenho e tal. Mas o mundo inteiro é de cada um individualmente e que terá de ser garantido por cada um com a sua força. Não tem jeito. Então, guerra de todos contra todos. São movidos por paixões. Uma paixão vai se destacar, como falei, o medo vai levar à razão, a razão vai levar àquilo que é a primeira lei da natureza, esqueci de falar anteriormente, que é a busca da paz. A busca da paz é a primeira lei da natureza, porque a lei da natureza é a razão. Tá? A razão é a base da lei da natureza. E do medo, eu saio das paixões para a razão, e a razão me põe logo a primeira lei da natureza, que é a busca da paz. E Hobbes não pensa duas vezes. A busca da paz, mesmo que seja por meio da guerra. É isso importante. Não é a busca da paz no papo, não. Até a paz, para Hobbes, tem que ser obtida por meio de guerra. Se não puder obter por pactos e tal, essas coisas todas. Mas a primeira coisa que tem que fazer é buscar a paz. Se alguém não quiser a paz, aí entra em guerra, até que se encontre a paz. Mas, mesmo depois de encontrar a paz, o estado de guerra continua latente entre os homens. Hobbes, um dia a gente conversa sobre isso, é sensacional nesse ponto. Ele desilude os homens em relação à possibilidade de um dia não existir mais política. Porque política só existe porque, de alguma maneira, alguém tem que impor a sua força aos outros. Porque há alguns impasses que obrigam que a coisa seja resolvida com esse emprego, com o emprego da violência. Mas vamos lá. Alguma pergunta aí de alguém, por favor? Nada, está tudo certo? Bom, então ele diz assim: e no qual a soberania é uma alma artificial, pois dá vida e movimento ao corpo inteiro. Isso aqui é um Hobbes que está, digamos assim, jogando uma semente para a sociologia. Vocês não tenham dúvida disso. Que essa alma artificial, ela não é alma de ninguém. Ela é alma do ser artificial, que é o Leviatã. Ela só pode significar uma coisa que não cabe a ninguém, que não representa ninguém. Vocês vão dizer, Hobbes que botou isso? Creio que não, que a coisa, se nós olharmos, ela está lá atrás, lá nos gregos, está lá nos diálogos de Platão, a gente consegue entender isso.
naquilo que teria sido a intervenção de Sócrates em Atenas, há indicações claras dessa preocupação em integrar os atenienses por meio de valores que não fossem valores individuais, fossem valores atenienses no sentido de comum a todos os atenienses, acima de cada um deles. Mas todos eles se sentindo como atenienses, por isso se reconhecendo naqueles valores, ou reconhecendo aqueles valores como pertencentes ao mundo, à polis, né? A polis em que viviam. Bom, então, no qual a soberania é uma alma artificial, também nos diz o seguinte: soberania é uma alma artificial, que significa que os valores sociais estão acima dos valores individuais, dentro do Leviatã. Tá? Porque a soberania é a condição daquilo que está acima de... É a condição própria daquilo que está acima de tudo. E o que estaria acima de tudo ali? O Leviatã, ou Commonwealth. Aquilo está acima de tudo, então a soberania é dele. Ele que é o portador dos valores que estão acima de tudo. E aí nós precisamos prestar atenção nesse caso. É alguma coisa que fala também acima das partes que formaram o Leviatã. E sempre com a coisa como alma artificial, no sentido mesmo de que não pertence a nenhum homem natural. Pois dá vida e movimento ao corpo inteiro. Os magistrados e outros funcionários judiciais ou executivos, juntas artificiais. A recompensa e o castigo pelos quais, ligados ao trono da soberania, todas as juntas e membros são levados a cumprir o seu dever, são os nervos que fazem o mesmo no corpo natural. Uma coisa que eu quero chamar recompensa e o castigo. Hobbes está botando duas coisas aqui que dizem respeito à conveniência. Tá? Ou seja, como se ele dissesse o seguinte: ó, ninguém respeita a lei se não for por conveniência. E o que pode levar alguém a respeitar a lei por conveniência? Ele ser recompensado ou ser castigado. Aí ele respeita a lei. Então, esse é um Hobbes que está dizendo para os individualistas ingleses que, se eles fizerem pactos entre si para formarem esse corpo artificial, eles têm que respeitar os pactos que fizeram. Porque eles não, o dever para Hobbes não é um dever moral acima dos homens, não. Não é uma ética acima dos homens, não. O dever deles é exatamente um dever de justiça, de cumprir aquilo que estabeleceram nos pactos. Então, de cumprirem, né, o que estabeleceram nos pactos. Isso é sério, porque não há uma coisa aqui para Hobbes que diga assim: uma coerção, o cara tem que... Não, é por conveniência mesmo. É por conveniência. E com detalhe, ele próprio está ali para cumprir um dever que ele estabeleceu para ele, por conveniência para ele. Então, ninguém impôs o dever a ele. Foi ele que assumiu, por conveniência, cumprir um pacto, que, em rigor, seria o quê? Abrir mão do direito a todas as coisas, ficar com o que tem, em troca da segurança, da vida e das posses. Né? Grosso modo, seria isso. Ou, em resumo, seria isso. Bom, agora, um outro ponto assim a ser destacado, e muito. A riqueza e prosperidade de todos os membros individuais são a força. Notem bem, a riqueza
e prosperidade de todos os membros individuais são a força. Isso está dizendo algo que, se nós formos contextualizar, nos leva a que como é que se tinha força na época? A força para briga, para guerra, com soldados. E não eram de graça. Tinham que ser pagos. Então, quem tinha dinheiro podia ter soldados, podia ter milícias. Tem sempre que olhar isso. Mas aí é que está. Ele, Hobbes, já está anunciando aqui que ter dinheiro para ter isso depende da prosperidade, e essas coisas são coisas dos súditos. Ou seja, dos membros, que ele chama aqui de membros individuais, mas rigorosamente é um Hobbes falando os súditos é que têm dinheiro, os súditos é que têm as condições de produzir a força, de pagar a segurança da Commonwealth. Falando dessa maneira assim, mais simples. Sem dinheiro, eu não vou ter segurança. E quem tem segurança é o súdito que prospera. Então, não é no rei que está a força está no súdito. Guardem isso, porque daqui a pouco a gente vai chegar na segunda página e vai ver que exatamente esses membros individuais que têm a força deverão obedecer a um comando. E aí é que nós vamos ver o Hobbes numa enrascada danada, que é de convencer homens poderosos a obedecerem a um comando que não seria deles e nem os representaria individualmente. Salus populi, a segurança do povo é seu objetivo. Mais uma vez, está dito aqui que é segurança, que é uma questão militar, uma coisa que depende da violência para ser alcançada. E a violência dependia de dinheiro, e o dinheiro dependia da prosperidade dos súditos. Bom, os conselheiros, através dos quais todas as coisas que necessitam saber lhes são sugeridas, são a memória, a justiça e as leis, uma razão e uma vontade artificiais. Notem bem, esses artificiais é que tem. Isso não é nunca, esse artificial nunca é representação de ninguém, só é representação de multidão. É tudo isso aqui é coisa que representa multidão. No capítulo 16 está lá como é que se apura isso, votando e tal, como é que se tira, elimina-se os votos da minoria e os votos que sobram é que vão mostrar qual seria a vontade da multidão, e essa vontade da multidão é que está na justiça e nas leis. A justiça que eu falei para vocês, a justiça comutativa, né, que é a troca bilateral, e a justiça, desculpem, e a troca bilateral, correto? E a justiça distributiva, que é a relação que cada um tem com o todo, né? Com a Commonwealth entendida como um todo. O que seria a justiça distributiva? Você pegar um hospital, por exemplo, as pessoas podem trabalhar o mesmo número de horas, mas há uma ideia ali de que os serviços têm diferentes qualidades, que o cozinheiro dá menos do que a enfermeira, que, por sua vez, dá menos do que a nutricionista, que, por vezes, dá menos que o médico, e assim por diante. Então, os salários são maiores ou menores conforme o julgamento do que cada um dá para a Commonwealth, e, por isso, então, a justiça distributiva seria na medida dessas diferentes contribuições de cada um. E diz, então, vamos lá. A justiça e as leis, né, uma razão, uma vontade artificiais. A concórdia é a saúde, que era o que o Hobbes mais queria, porque, na verdade, o Leviatã é uma proposta de paz, foi uma proposta de paz. A sedição é a doença,
e a guerra civil é a morte. Por isso, os pactos e convenções, mediante os quais as partes desse corpo político, que é um corpo artificial, né, foram criadas, reunidas e unificadas, assemelham-se àquele fiat ao façamos o homem proferido por Deus na criação. Mas, na verdade, os pactos e convenções são aquelas inúmeras, né, transferências de direitos. Tá? Inúmeras transferências de direitos. E também, depois dessas transferências de direitos para o ser artificial, apurar, nas convenções, apurar qual seria a vontade do Leviatã, a vontade artificial, que seria a vontade condutora da Commonwealth. A vontade que prevaleceria para todos, não sendo vontade de ninguém em particular. Para descrever a natureza deste homem artificial, examinarei. Então, no primeiro livro, ele vai examinar sua matéria e seu artífice, ambos os quais são o homem. Segundo, como e através de que convenções é feito. No segundo livro, né? Quais são os direitos e o justo poder ou autoridade de um soberano e o que o preserva e o desagrega, que seria, na verdade, desse livro 2, a Commonwealth Civil. Então, o capítulo 17 já começa fazendo o pacto, formando a Commonwealth Civil, e depois ali os outros capítulos tratando dos diversos itens a serem considerados nessa criação. O terceiro livro, né, o que é, aqui está Estado cristão, mas é o que é uma Commonwealth cristã, que é a Commonwealth fundamentada na palavra profética de Deus, na palavra que está nas Sagradas Escrituras. E no quarto livro, que é o Reino das Trevas, onde não há fundamentação em Deus, e é um Hobbes que trabalha ali exatamente uma série de impasses, devido exatamente a essa falta de fundamentação divina nessas realidades não correspondentes, sem nenhuma correspondência com Deus. Bom, passamos agora para a segunda página, e nessa segunda página vamos ver se eu consigo destacar bem o problema que está aqui, que é o problema da obediência. E, mais do que isso, o problema da obediência de poderosos. Porque não é qualquer um que vai obedecer. São poderosos. Esse é que tem mais a que obedecer. E aí, Hobbes vai falar exatamente sobre os homens, que são a matéria de tudo, são os que têm os corpos naturais que, por representação, por representação pós-pacto, né, pós-transferência de direitos, vão fazer, ou muitas e muitas transferências de direitos, vão fazer um ser artificial. Esses homens, o homem, ou como tal, o homem como animal, deve ser pensado como a primeira coisa a ser estudada nisso tudo. Em outras palavras, a natureza humana, que é também a natureza humana, algo que Deus pôs nos homens até para eles serem governados por Deus. Deus não vai tocar nos homens, mas o fato deles terem a natureza que têm, vão chegar ao resultado divino, vamos dizer assim. Então, relativamente ao primeiro aspecto, que é o homem, que é o ser humano, há um ditado que ultimamente tem sido muito usado, que a sabedoria não se adquire pela leitura dos livros, mas do homem. Em consequência do que, aquelas pessoas que, regra geral, são incapazes de apresentar outras provas de sua sabedoria,
comprazem-se em mostrar o que pensam ter lido nos homens através de impiedosas censuras que fazem umas às outras por trás das costas. Esse aqui é um Hobbes sensacional, engraçadíssimo mesmo. Porque qual é a questão para Hobbes? Ele tem que dizer, em outras palavras, que todos os seres humanos são iguais, são todos a mesma coisa. Mas como a mesma coisa? Que papo é essa mesma coisa? Quando eu olho para a realidade, eu não estou vendo, esses homens não parecem serem iguais. Alguns eu vou dizer são bons, outros eu vou dizer que são maus, outros alguns eu vou dizer que são moralmente confiáveis, outros são imorais. Eu vou dizer o diabo dos outros. Aí o Hobbes diz assim, epa. Não cai nessa, não. Um falando mal do outro, um fazendo fofoca do outro. Para! São todos iguais. Se você pensa que está falando mal do seu vizinho que conhece ele, e está falando, não, você está fazendo um julgamento moral, você é igualzinho a ele. Mas eu igual a ele, mas eu não faço o que ele faz. Espera aí que eu já vou te dizer que é. Você é igualzinho a ele. Porque Hobbes tem que falar para os mesmos homens, para os mesmos seres humanos. Eles não podem ter diferenças. E aquilo que está visto ali é coisa decorrente da realidade que viveram, não da natureza deles. E para Hobbes, o importante é guiar-se pela natureza deles, não pelo que eles passaram. Nós vamos ver adiante na sociedade. O que eles tiveram de educação ou não tiveram. O que importa para Hobbes é a natureza, da maneira mais crua possível. Tá? É pensar assim. Mas há um outro ditado que ultimamente não tem sido compreendido, graças ao qual os homens poderiam realmente aprender a ler-se uns aos outros, se dessem ao trabalho de fazê-lo. Isto é, lê-te a ti mesmo. Notem bem, lê-te a ti mesmo. E aí ele diz, agora falando já na questão da obediência, o que não pretendia ter sentido, atualmente habitual, de pôr cobro à bárbara conduta dos detentores do poder para com seus inferiores, ou de levar homens de baixa estirpe a um comportamento insolente para com seus superiores. Aqui Hobbes está dizendo uma coisa muito clara, olha, comandantes e comandados, não se maltratem. Comandantes, não sejam cruéis com seus comandados. Comandados, não sejam insolentes com seus comandantes. Ele quer tirar uma condição de conveniência disso aqui. A conveniência de obedecer e a outro que está comandando, a conveniência de não se sentir poderoso, porque o poder está nos comandados. Um comandante numa guerra, não é ele aqui sozinho, que ele é o poderoso. Poderosos são os seus soldados. O seu exército é que é poderoso. Então, vai devagar, comandante, porque os seus comandados têm de obedecer. E se o senhor passar da conta, eles vão desobedecer, eles não vão aceitar ordens. Então, é preciso saber comandar. É preciso comandar, até porque a força está nos outros, não está em você. É uma coisa que ele está dizendo. E vai dizer para o outro, vai dizer para os outros, olha, obedeçam porque é conveniente obedecer para a segurança de todos. Então, repetindo esse pedaço, o que não pretendia ter sentido, atualmente habitual, de pôr cobro à bárbara conduta dos detentores do poder para com seus inferiores, ou de levar homens de baixa estirpe a um comportamento insolente para com seus superiores. Pretendia ensinar-nos que, a partir da semelhança entre os pensamentos e paixões dos diferentes homens, e agora nós vamos encontrar uma coisa extremamente esclarecedora. Quem quer que olhe para dentro de si mesmo e examina o que faz quando pensa, opina, raciocina, espera, receia, etc.,
e por que motivos o faz, poderá, por esse meio, ler e conhecer quais são os pensamentos e paixões de todos os outros homens em circunstâncias idênticas. É o Hobbes dizendo o seguinte: se alguém estiver no lugar do outro, vai reagir como o outro reagiu. É isso que ele quer mostrar, a igualdade dos homens nisso. É os homens reconhecerem essa igualdade que eles têm, ela vai aparecer, ou vai ficar clara para cada um, quando cada um entender que reagiria da mesma maneira que os outros reagiram em circunstâncias tais que estão se repetindo com ele. É nisso que ele quer dizer que os homens têm que começar a ver a igualdade entre eles, mas desenvolve um pouco mais. Refiro-me à semelhança das paixões, que são as mesmas em todos os homens, desejo, medo, esperança, e não à semelhança dos objetos das paixões, que são as coisas desejadas, temidas, esperadas, etc. Eu aqui chamo a atenção para uma obra literária do Brasil, né, do Mário de Andrade, chamada Amar Verbo Intransitivo. De início, uma doideira. Que negócio é esse? Amar verbo intransitivo. Quem ama, ama alguém. Mas o que Mário de Andrade quer falar ali é da potência. Essa potência do amor, que não encontra o seu objeto, mas ela existe. Não é o objeto que vai criar o amor em alguém. Para o Mário de Andrade. É alguém que traz em si essa potência intransitiva e que sabe-se lá o que vão fazer com ela. E é isso que Hobbes está dizendo aqui. Os homens, como paixões, no sentido intransitivo dessas paixões. O que é que eu digo intransitivo? Dessas paixões existirem como potências nos homens sem objeto definido, sem uma direção definida. E isso é que daria para os homens, igualaria todos os homens, em termos de qualidade. Como assim? Como ele diz aqui, refiro-me à semelhança das paixões, que são as mesmas em todos os homens. Desejo, medo, esperança. Desejo do quê? Medo do quê? Não importa do quê, o que importa é o medo. É esse sentimento pensado na intransitividade que interessa para Hobbes. Se é o desejo, todo mundo tem desejo? Tem desejo o quê? Eu desejo uma coisa, desejo outra. Hobbes não quer saber. Vocês desejam. É isso que eu quero dizer, é isso que ele queria dizer, que era o que igualava os homens em termos de qualidade. E não a semelhança dos objetos, das paixões, que são as coisas desejadas, temidas, esperadas, etc. Quantas essas últimas, né, os objetos das paixões, a constituição individual e a educação de cada um são tão variáveis e tão fáceis de ocultar a nosso conhecimento que os caracteres do coração humano, emaranhados e confusos como são, devido à dissimulação, à mentira, ao fingimento e às doutrinas errôneas, só se tornam legíveis para quem investiga os corações. E, embora, por vezes, descubramos os desígnios dos homens através de suas ações, tentar fazê-lo sem compará-las com as nossas, distinguindo todas as circunstâncias capazes de alterar o caso, é o mesmo que decifrar sem ter uma chave e deixar-se, as mais das vezes, enganar, quer por excesso de confiança ou por excesso de desconfiança, conforme aquele que lê, seja um bom ou um mau homem. É uma questão que Hobbes está levantando aqui, que, digamos assim, aqui indica, né, a preocupação dele em cada homem considerar que é igual ao outro, tendo essa qualidade, pode não ser na intensidade, isso aí já é uma outra conversa, mas o que importa é que não é pelos objetos das paixões ou dos desejos que eu vou julgar as coisas. Eu vou julgar é que todos eles são capazes de ter essas paixões. É isso que interessa a ele. É isso que iguala os homens para ele. É por isso que quem governar
deve, sobretudo, começar lendo a si próprio para entender ou para ver, para saber da qualidade daquele que ele está comandando, ou daqueles que ele está comandando. Porque aí ele, logo, inevitavelmente veria que, em tais condições, reagiria de tal e tal maneira. Por isso, aquele que estiver nas tais condições vai acabar reagindo como ele reagiria. Por isso mesmo, para dar uma ordem, ele tem que pensar: essa ordem, eu reagiria a uma ordem dessa maneira. Eu aceitaria um comando dessa maneira. Ele tem que pensar o que o comandado dele faria nos casos em que ele tivesse, digamos assim, imaginado para si. Mas, mesmo que um homem seja capaz de ler perfeitamente um outro através de suas ações, isso servir-lhe-á apenas com seus conhecidos, que são muito poucos. Aquele que vai governar uma nação inteira deve ler em si mesmo, não este ou aquele indivíduo em particular, mas o gênero humano. Aqui, nessa sentença, está dito tudo, né? Lê-te a ti mesmo, governante, lê-te a ti mesmo, comandante, lê-te a ti mesmo, rei, lê-te a ti mesmo, Cromwell. Tá? Porque você vai comandar pessoas iguais a você. É a mensagem que está dando. O que é coisa difícil, mais ainda do que aprender qualquer língua ou qualquer ciência. Mas, ainda assim, depois de eu ter exposto claramente, de maneira ordenada, a minha própria leitura, o trabalho que a outros caberá será apenas verificar se não encontram o mesmo em si próprios, pois essa espécie de doutrina não admite outra demonstração. O que está acontecendo, Hobbes? Hobbes vai falar do homem aqui e quer ser compreendido. E ele acha que falou como devia falar, nessa primeira parte em que ele trata do homem. Isso não há dúvida. E quando ele diz que essa doutrina não admite outra demonstração, é porque os homens não são diferentes uns dos outros, em termos de qualidades. Tá? Em termos de qualidades naturais, nesse sentido, principalmente quando se diz respeito às coisas intransitivas. E também, por que não, em relação à razão. Em relação à razão, que para Hobbes será sempre uma coisa aritmética, geométrica, será sempre isso daquilo que seria uma matemática elementar. Então, é um Hobbes propondo aqui algo impensável, que é a obediência do poderoso, ou dos poderosos. Mas ele soluciona isso jogando a coisa em termos de conveniência. Não há dúvida alguma de que há uma questão em Hobbes, questão essa com a qual quero terminar a aula hoje, que está lá no capítulo 13, que é a questão da liberdade. E essa questão da liberdade, ela será uma das questões mais caras para o individualismo, ou para os individualistas, como vocês quiserem. Essa questão da liberdade, ela é pensada nos termos individualistas como liberdade absoluta. A liberdade mesmo é a liberdade absoluta, é a liberdade de poder tudo, é a liberdade de não ser coagido por nada. Isso é liberdade, não ser coagido por nada e poder fazer tudo. Hobbes chega e... Não há condições de liberdade absoluta. A primeira coisa que ele fala, não há condições de liberdade absoluta. Como não há condições de liberdade absoluta, eu tenho que ter, em primeiro lugar, segurança. Porque se eu tiver liberdade e todos tiverem liberdade, a briga vai comer. Então, é preciso primeiro cuidar da segurança. E a segurança me obriga
E a segurança me obriga, caiu a linha aqui em casa. E a segurança me obriga a abrir mão da liberdade absoluta. Essa liberdade tem que ser relativa. A segurança tem que estar em primeiro lugar. É isso que a razão diz. É isso que a procura da paz diz. Transferência mútua de direitos. Abrir mão do direito natural para viver em justiça natural. E, é claro, ninguém vai dar o direito natural para homem nenhum individualmente. Só dará para homens que representarem alguma coisa num corpo artificial que foi formado para dar segurança para todos. Então, peço bastante atenção a isso, porque a questão, uma das questões, né, melhor falando do individualismo, das questões assim mais caras para o individualismo, é a liberdade absoluta. Porque o individualista não quer meia liberdade, não, ele quer absoluta. E Hobbes sabia disso. Por isso, no capítulo 13, ele bota lá: Deus deu o mundo a todo mundo individualmente. Então, como é que vai ser isso? Aí vocês vão brigar. Quero ver se nesse estado de guerra de todos contra todos, com cada um de vocês se sentindo livre para fazer o que bem entender, não ser coagido por regra moral nenhuma, eu quero saber como é que vocês vão acabar nisso aí. Vocês vão brigar. Vocês vão viver um estado permanente de guerra que, se for realidade constante, efetiva, né, vai criar uma vida miserável para todo mundo. Instável, miserável para todo mundo. O importante é botar esse estado de guerra, que não desaparece de modo algum para Hobbes, latente, como algo que está controlado pelos pactos que fizeram os homens, transferindo seus direitos para um homem artificial, no caso da Inglaterra, lá para o Leviatã do Hobbes, mas também, por que não, considerando para outros povos também a formação de outros homens artificiais pela segurança, né, para outros leviatãs. Então, eu pergunto a vocês aí as perguntas que possam ter, que queiram fazer, para nós desenvolvermos algum ponto. Caso contrário, então, alguém quer fazer alguma pergunta aí? Não, eu só queria ver, procurar saber se eu entendi bem. Fala mais Então, alto, na por favor. verdade, melhorou? Melhorou. Sim, eu queria só ver se eu consegui entender bem. Então, o Leviatã, né, seria esse homem artificial, e ele, para Hobbes, seria uma forma, como se fosse uma forma ideal de governo, é isso? Não, não é a forma ideal de governo. A palavra ideal aí é complicada você usar o ideal. Eu não recomendo a você que use essa palavra nesse caso, porque você pode então não só falar como forma justa, correta, como uma coisa planejada. Não é boa palavra. O que ele pode dar com a forma conveniente de governo, a forma conveniente. Tá? Nessas condições, porque e é por isso mesmo que ele é preciso botar todo mundo na natureza, e na natureza deixar todo mundo ser movido por paixões, se sentir livre e se sentir sem pecado também. É isso que a sentença de Hobbes, ela não é. Esse capítulo 13 é de uma sabedoria imensa, mas que, lamentavelmente, ele é tido como se o Hobbes estivesse acusando os homens de serem, digamos assim, terem desviados moralmente, não sei, não tem nada disso. A questão para Hobbes é a seguinte: o lobo é um animal, o homem é o lobo do próprio homem. Mas o lobo, você vai condenar o lobo por viver da natureza? Não. Você vai condenar a cobra, vai condenar o leão. Você não vai condenar. Os homens são animais também, mas só o que acontece? É assim que eles querem viver, mas eles têm condição de ir para a razão.
E, se for para razões, podem ser levadas à paz. Então, ele tem que falar, e de um jeito tal que ninguém se considere um provável vencedor da guerra de todos contra todos. A questão está no plano mesmo da conveniência, de cada um compreender em si a conveniência de cuidar, em primeiro lugar, da segurança, e não da liberdade. E não da liberdade. Ou de outros desejos que possa ter. A liberdade que ele vai ter é uma liberdade relativa dentro do mundo que ele fez nos pactos. Entendeu? E é complicado? É complicado, porque nós, em geral, esse problema é defeito nosso, né? Defeito nosso. Queremos ver no Hobbes e em todos os autores pessoas que estejam, digamos assim, nos fazendo advertências morais. Não. Hobbes não está fazendo nada disso. O problema para ele é mostrar claramente a inconveniência de você fazer o que quer. Porque, senão, você... Entendeu como é que é essa coisa? Primeiro, cuida lá, para cada um cuidar da sua vida. Mas, para cada um cuidar da sua vida, em primeiro lugar, está a segurança. E não pode sair para cima da vida de ninguém, porque aí você já cria de novo o estado de natureza. Aí o outro tem direito de reagir contra você, está em legítima defesa. Por legítima defesa. Né? É essa maneira dele expor o problema. Por isso, eu estou recomendando a você, no fundo, né, isso é uma coisa idealizada, pensada, no sentido de pensada, mas a palavra ideal é perigosa, que ela pode confundir com certo, entendeu? Essa coisa toda. E o Hobbes está querendo trabalhar a conveniência. E tanto é que Hobbes, eu tenho até que falar uma coisa, que a aula está curta, e eu não estou entrando nos capítulos em especial. Os homens não vão manter isso tudo se não houver a ameaça de punição o tempo inteiro. A ameaça de punição o tempo. E se você faz um pacto e depois quer fugir do pacto, quer levar uma vantagem, quer pegar o outro desprevenido, porque o outro está obedecendo ao pacto, você não, o que acontece? Ele, Hobbes, de antemão, diz o seguinte: olha, tem que ter sempre a ideia de que uma força maior pode punir. Pode punir, porque ninguém é confiável. Hobbes realmente não tem brincadeira. Ninguém é confiável. Então, sempre tem uma coisa ali que obriga o homem a cumprir o pacto que ele fez. Ele fez o pacto porque quis. Ninguém o obrigou a fazer o pacto. Preciso deixar bem claro. Mas, já que ele fez o pacto porque quis e ninguém o obrigou a isso, é ele que o cumpra, porque, se não cumprir, vai apanhar. Vamos dizer assim, vai apanhar, vai ser punido com a força do todo, com a força que ele ajudou a construir, com os milhares de pactos feitos. Tá bom? Professor, Oi. o Eduardo falando, a respeito dos poderosos, ele vai atribuir, ele vai ter uma dificuldade de convencer, o que o senhor falou, vai ter uma dificuldade de convencer os poderosos a deixar o Leviatã funcionar, enfim, porque ele vai atribuir a falta da fundamentação em Deus, ou ele vai dar outra... Olha, tem uma questão política que se você pode estender, porque isso é uma questão política bastante séria, vivida nos países individualistas, porque o individualismo, de saída, ele põe a questão da seguinte maneira: olha, cada um quer tudo, todo mundo quer tudo, ninguém quer ser impedido também de nada. Aí como é que eu posso fazer uma comunidade com esses homens? Então, a solução proposta por Hobbes foi essa que, posso dizer a você, não foi uma solução aceita, embora, de alguma maneira, os ingleses já tivessem vivido isso. Você vai encontrar, no correr da história da Inglaterra, toda essa coisa de você viver ou não, você viver ou não se sentindo livre dentro da Commonwealth. Você vai ter uma outra solução proposta, e, aliás, em boa parte realizada em instituições, que é a proposta do Locke. E você vai ter depois, nos Estados Unidos, a Constituição americana, sentando como base o pensamento dos federalistas, como algo também para conter
para conter os problemas que o individualismo causa. Porque o que acontece nisso? A visão do Hobbes, no tempo dele, era essa. Os homens de Londres são cheios de dinheiro, eles podem ter milícias. Deixa eu deixar para você, isso não tem mistério, isso não. A cabeça do Hobbes, que lá no Behemoth, ele, de certa maneira, entrega isso. Que aqueles homens tinham dinheiro se tornaram insolentes. E que aqueles homens, exatamente por terem dinheiro, por se sentirem poderosos, que achavam que podiam resolver sozinhos as coisas. Então, há uma leitura que o Hobbes faz disso aí, não, sozinho não dá para resolver. Ganharam a guerra civil lá naquele tempo, mas sozinho não vai resolver. Tem que se juntar com os outros. E tem que ter um comandante que não privilegie ninguém. Aí você vai ter... Porque esse é um problema de sociedade individualista, onde você tem comandantes que podem se achar poderosos a ponto de não precisar das instituições políticas. E aí Hobbes diz, vai brigar todo mundo. Você olhar, não é uma leitura horrorosa do Hobbes. Nos Estados Unidos, a guerra de independência foi feita por meio de milícias. Os federalistas sacaram logo que os americanos iam se desfazer. E aí ele veio a Constituição criou figuras artificiais. A Constituição dos Estados Unidos ela não criou a Leviatã, mas ela criou figuras, se você pegar nos Estados Unidos, como, por exemplo, a presidência, o Congresso, com Câmara de Deputados e Senado, que são figuras que têm que representar a União. Se você pegar direitinho, o monstro benigno ele está lá nos Estados Unidos. É a União. Estados Unidos é uma coisa que simboliza uma união. E a união tem que ser representada por instituições políticas que as pessoas aqui erradamente pensam que representam seus estados. Não representam, não. Tem representantes do Estado lá para representarem a União. E a União nos Estados Unidos, ou os Estados Unidos, não representa ninguém em particular. Tem que viver esse tipo de coisa. Essa proposta está lá no Hobbes, que é um problema do individualismo. Tem que viver. O soberano, se você pegar Estados Unidos, quem é o soberano? O soberano é a União. O povo é a União. O soberano não é ninguém em particular. Mas a União, quem é a União? Ninguém. A União tem que ser representada. Porque Hobbes, então, cria o Leviatã como um ser artificial que tem que ser representado por aqueles que o formaram. É uma coisa curiosa, porque ele está ali evitando exatamente que os homens se espalhem em milícias e briguem entre si. Nos Estados Unidos, embora a Constituição, todo mundo sabe, acabou se tornando uma guerra civil, porque houve divergências sérias em torno, especialmente, da escravidão, que acabou levando a uma guerra extremamente violenta, né? Extremamente violenta, e que vamos dizer assim, foi nos Estados Unidos talvez a última manifestação das dificuldades de união do próprio, de viver a união, né? De viver a união. Então, ou de representarem a união. É algo delicado, não é uma questão fácil de ser resolvida, não. A gente precisa estudar com calma, ter tempo, deixar as ideias aparecerem, escrever, conversar, porque é assunto bastante complicado. Mas notem bem, tem que conhecer sociologia também. A sociologia ajuda muito a compreender isso, porque você tem um problema da representação do social, você representar o social, que é uma questão que quem vai dar, digamos assim, mais clareza para isso vai ser a sociologia.
Não é a ciência política que vai dar clareza para isso. Quem dá clareza para isso é a sociologia, muito em cima do Rousseau, sem dúvida, mas eu não diria que dentro da ciência política acabou a coisa partindo para um outro lado, que não é um assunto da aula de hoje, né? Seja como for, o Eduardo, o que a gente precisa entender, no caso da preocupação do Hobbes, é aquilo que o individualista poderoso pode causar dentro de uma impossibilitar mesmo a existência de uma comunidade de individualistas. É a tal história. Se você quiser, em outras palavras, se você quiser pegar essa questão entre burgueses, já foi levantada algumas vezes. Se cada burguês quiser cuidar de si, o capitalismo daqui a pouco está arrebentado. Tem que formar a burguesia, tem que formar a burguesia, tem que saber que não dá para todo mundo ganhar tudo, e por aí vai. Tem 1000 macetes na vida política e, lamentavelmente, as instituições que se espalharam pelo mundo, são instituições que são do individualismo inglês, e aí você está vendo o Hobbes, tomando conhecimento hoje do Hobbes, de saída mostrando problemas do individualismo. Problemas esses que eu falei aqui, talvez num volume muito baixo, muito pequeno do que eles são. Então, professor, assim, eu acho que eu consegui acompanhar, né, seu discurso, essa narrativa, mas eu ainda fiquei com uma dúvida, quer dizer, Pois não, vamos lá. Então, quando você diz que esses poderosos eles se tornaram insolentes porque faziam milícia, porque tinham condições de se proteger mais, né, a questão de segurança, assim, eu fiquei pensando na questão das religiões, do fenômeno religioso nisso aí, né, da fundamentação em Deus, no caso pela natureza, que você falou que a sociedade civil ele se caracteriza pela fundamentação na natureza, né, da presença divina, da mensagem divina. E aí, assim, eu fiquei porque ele vai discutir, parece que tem um capítulo sobre o status cristão, eu não li, mas ele vai de alguma forma valorizar ou determinar que esses poderosos eles estão se afastando de Deus à medida em que eles vão se tornando insolentes, ou não? Ele não discute isso? Não, esse é de jeito nenhum, porque na Inglaterra daquele tempo, quem não fizesse coisa fundamentada em Deus não ficava. Tudo tinha que ser fundamentado em Deus naquele tempo na Inglaterra. É claro, você vê o próprio Cromwell, né, para ele ser Claro que ele teve que vencer batalhas para comprovar que os sonhos dele existiram, né? Que ele era o eleito de Deus. Todo mundo tinha que se fundamentar em Deus. Mas aí é que fica o problema, né? Aí fica o problema. Você tem uma Inglaterra em que você tem uma religião do rei, que é a igreja uma igreja do rei, né? Que é a igreja anglicana. Você tem uma Inglaterra que depois a igreja anglicana vai também abrir para muitas práticas protestantes, né? Muitos ramos do protestantismo. Então, você tem uma diversidade considerável em relação ao tratamento que se deve ter das questões de obediência a Deus, tá? Vamos falar dessa maneira. E aí você vai chegar no final do Locke, com o Locke que você vai ter uma outra coisa. Você vai chegar lá no Locke e vai encontrar a Carta sobre a Tolerância Religiosa. Mas o que seria a Carta sobre a Tolerância Religiosa? Uma carta é o princípio da laicização das instituições políticas. É o Locke compreendendo bolas, tem gente fundamentando em Deus aqui por tudo quanto é lado, na religião. E tem gente interpretando a Bíblia aqui tudo quanto é jeito, porque tem esse detalhe. A Bíblia estava agora sujeita a livres interpretações. Então,
a Carta sobre a Tolerância Religiosa, ela laiciza de sair do parlamento. Laiciza o parlamento. E ele, Locke, põe também uma coisa que é uma laicização. Ele fundamenta a sociedade civil na natureza. Está fundamentando em Deus, mas na natureza. A natureza não é de ninguém. A natureza não tem uma religião própria. A religião, rigorosamente, a religação com Deus é feita mais pelas Sagradas Escrituras. Não se faz ali, não tem essa coisa de fazer uma religação por meio da natureza, uma religião, um culto em si à natureza, como isso em outros povos houve, né? Mas não ali na Inglaterra. É um tempo que não há nada se podia fazer se não fundamentasse em Deus. Só que começou a haver uma diversidade de fontes, né? Eu diria que a natureza e mais o protestantismo trazendo a livre interpretação da Bíblia. Então, com a livre interpretação, você podia fundamentar em Deus, sabe-se lá como, na leitura das Sagradas Escrituras. Ok. Melhorou? Sim, eu não tinha percebido, né, essa fragmentação. E aí essa ideia de Deus, para mim, ele era muito apegado a essa ideia, mas aí, naquele contexto, não dava muito para fazer isso por conta dessa fragmentação da ideia de Deus, da natureza, das Sagradas Escrituras, protestantismo, enfim. E tem uma coisa que é complicado, porque a igreja anglicana, o chefe da igreja anglicana era o rei, e exatamente o rei não era inglês, não era um homem da Commonwealth. Então, ainda tem mais essa, né? Que fazia com que os ingleses partissem para uma diversidade que, naquele momento, se tornou possível, né? De interpretação da Bíblia para ir abrindo, né? É o puritano aqui, é o presbiteriano ali, é o batista não sei aonde, e assim vai. Por hoje é só, então? Por mim? Então tá. Eu vou encerrar aqui, vou aguardar só vocês saírem da sala para sair por último. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite.